Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição. Amém? Glórias a Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. A palavra de Deus que nós lemos hoje está falando de dois fundamentos de uma casa, de uma construção. Um fundamento sólido, que é um fundamento seguro, aquele onde foi mais profundo as cavidades para os alicerces, e o outro fundamento, que foi aquele que fez quase não cavou nada, ficou sobre a terra os alicerces, ficou vulnerável a qualquer vento, qualquer corrente de água, não ficou seguro. E Jesus aqui, dando este ensino, falando das coisas que os homens compreendiam de forma literal, perfeitamente, e até hoje nós sabemos o que é construir uma casa. A pessoa pode ser leiga da forma que for, do jeito que for, que ninguém constrói uma casa fazendo um alicerce raso, somente sobre a terra. Ninguém faz isso. Todas as pessoas sabem que tem que fazer um alicerce melhor. E ainda assim nós entendemos que tem muitas construções que caem, há acidentes e pessoas morrem, pessoas se ferem, porque a construção não foi bem feita. Às vezes não cavaram, mas não cavaram corretamente, não cavaram bastante para que a construção ficasse segura. E isso causa o quê? O ferimento das pessoas, ou a morte das pessoas. E assim, quando Jesus explica essas coisas, ele explica muito bem e dava para todos compreenderem. Então quando Jesus falava sobre esses dois fundamentos, Jesus não queria falar exatamente para os fundamentos dessas construções, para o fundamento dessas casas. Os dois fundamentos dessas casas representam os fundamentos do crente com Deus, o fundamento da pessoa com Deus. Então, aquelas pessoas que são sinceras com Deus, as pessoas que dedicam com toda a fidelidade a Deus, e quando nós dedicamos as coisas da obra de Deus, da salvação, da nossa salvação ao Senhor, e isso, irmãos, nós fazemos também com os nossos irmãos. Nós somos sinceros com os nossos irmãos, nós somos sinceros com as pessoas, nós somos sinceros com a sociedade, nós somos sinceros com tudo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos errado, é o Espírito de Deus que está em nossa vida, nos faz a nossa consciência pesar que estamos fazendo errado.
Então não precisa ninguém cobrar isso de nós. Nós mesmos já sentimos isso. E aí podemos fazer a correção e não errar, e não pecar contra Deus. Para quê? Para que o fundamento da nossa vida com Deus seja um fundamento seguro. Qual é o nosso fundamento com Deus? É a nossa fé, é a nossa perseverança, a prática de cumprir a palavra, os ensinos de Cristo, onde Ele nos ensinou, para nós praticarmos a palavra de Deus, praticarmos as palavras de Cristo Jesus. Então, praticando essas palavras, nós temos um alicerce forte. Então, qualquer vento forte ou corrente de água que vier contra a nossa casa vai resistir, porque o fundamento é forte, foi sobre a rocha, foi firme, então ela não vai cair. Quando vier qualquer problema contra a nossa vida espiritual, qualquer que seja, para derrubar a nossa fé, nós não vamos cair, porque os nossos fundamentos estão sólidos em Deus, que é a rocha inabalável. O crente que constrói o seu fundamento em Deus, Ele é a rocha inabalável. Jesus é a pedra da esquina, aleluia, é a rocha, aleluia, segura. Glórias a Deus. Então esses cristãos, essas pessoas, esses crentes, são crentes verdadeiros, fiéis a Deus, porque praticam a palavra, não enganam uns aos outros, praticam a palavra de Deus. E essa pessoa se torna uma pessoa forte, uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que ele não deixa se esmorecer por nada, ele não desanima por nada, está sempre fervoroso, está sempre firme. Glórias a Deus. Esse é o crente verdadeiro, é o crente que construiu a sua casa, uma casa de uma forma, de um alicerce fundo, perfeito, firme, aleluia, que é em Deus, em Cristo. Mas quando o crente, irmão, quando a pessoa cristã não constrói a sua casa com um fundamento melhor, com um fundamento seguro, constrói somente sobre a terra, sobre a areia, então este fundamento não é seguro. Ele não tem segurança. Quando vier a vendaval, quando vier as correntes de água, essa casa vai cair. Quando vier os problemas espirituais, essa pessoa não vai suportar, porque essa pessoa não está firme em Deus, ela não pratica a palavra de Deus, ela não guarda a palavra de Deus, ela não pratica ela não vive ela. Então esse crente é um crente desanimado, qualquer coisa ele desanima, é um crente mentiroso, um crente que promete e não cumpre, um crente que não dá para confiar nele, não é um crente de testemunho, não é um crente, aleluia, que tenha a luz que pode colocar no alto. Glória a Deus. É um crente cheio de mania feia, é um crente falso. Esse crente, ele não vai ser salvo, porque a sua casa não está sólida, a sua casa não vai permanecer. Qualquer coisa que vier, ele vai desistir de servir a Deus, ele vai desistir da vida cristã, de uma vida com Deus, de uma vida de um cristão, ele vai desistir, ele não vai permanecer. Por isso, amados irmãos, aleluia, é que nós devemos colocarmos a nossa fé em prática, guardando a palavra de Deus em nossos corações, para não sermos crentes fracos, crente desanimado, um crente que qualquer coisa ele desanima, ele fracassa, ele sai da presença de Deus, ele não quer voltar mais para a igreja, qualquer probleminha que tem na vida, ele não consegue sobressair, aleluia. É o crente que constrói a sua casa na areia, sem fé, sem palavra, aleluia, glórias a Deus. Então esse é uma pessoa que não vai resistir nos momentos difíceis. Portanto, amados irmãos, vamos ficar, aleluia,
com o fundamento dos alicerces mais profundo e feito sobre a rocha, para que qualquer vento de doutrina, de coisas erradas, de ensinos errados que vier para nós ouvirmos, nós vamos lançar fora, porque nós não vamos aceitar, aleluia. Então, quando esta casa, ela que foi feita somente sobre a areia, sobre a terra, ela desmorona, se esse ali estiver ali dentro, certamente vai morrer, vai se ferir. Então, esse crente que espiritualmente não tem uma casa guardada, ou seja, firme em rocha, com alicerce perfeito, que é somente sobre a areia, esse crente, ele pode perder a salvação, ele pode morrer espiritualmente perante Deus. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra que o Senhor deu para nós nessa noite, e eu tenho certeza que todos vocês, amados irmãos e ouvintes dessa palavra, você que aí na rede social estará ouvindo esta mensagem, então toma isso, esse aprendizado para a sua vida. Não seja um crente fraco, desanimado, não seja um crente falso, um crente mentiroso. Não constrói a sua casa somente sobre a areia, mas constrói ela sobre a rocha. Aprofunda os alicerces, seja uma casa firme e na presença de Deus, isto é, guardando a doutrina de Cristo, guardando a palavra de Deus com toda a fé. Amém? Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.